A verdade chocante do profeta Elias, lutas, milagres e o que nunca contaram sobre a salvação. Numa noite envolta em mistério, na pequena cidade de Candeias, o céu parecia se despedaçar em raios e trovões, como se o próprio universo estivesse alertando sobre a chegada de algo extraordinário. Os moradores, com os olhos arregalados e corações acelerados, sussurravam entre si sobre a figura enigmática do profeta Elias, um homem marcado pela tragédia e pela glória, que prometia salvação a quem estivesse disposto a ouvir suas palavras. Com um manto esfarrapado e um olhar profundo, Elias se destacava como um farol em meio à escuridão. Seu semblante carregava as cicatrizes de antigas batalhas, e havia um brilho sobrenatural em seus olhos que atraía tanto os céticos quanto os crentes. Era impossível não sentir um arrepio ao cruzar com ele nas vielas da cidade. Ele falava de milagres, de resgates e do poder daquela força invisível que movia montanhas e transformava vidas. A cada nova pregação, a multidão crescia, envolta em um misto de admiração e desconforto. Certa noite, em uma dessas reuniões, quando os ventos pareciam dançar ao som de sua voz, Elias fez uma promessa poderosa: quem acredita em mim verá coisas que nunca imaginaram. A salvação está mais próxima do que a sua própria sombra. A tensão na multidão aumentou, os olhos brilhavam de expectativa. Mas de repente, um grito cortou o ar, gelando a todos. Uma pessoa, caída no chão, seu olhar perdido, como se tivesse vislumbrado os próprios demônios. O que tinha acabado de acontecer? O que Eila havia despertado? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm comentado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma conferida se você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você tá lá, estica o dedo e clica no like, e isso me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Enquanto todos olhavam em choque para a pessoa caída, as vozes começaram a se misturar. O que houve? Alguns murmuravam, outros trocavam olhares nervosos. E então, como se o próprio tempo tivesse parado, uma luz intensa e inexplicável apareceu atrás de Elias. Alguém da multidão gritou: "Isso é um sinal!" Mas havia uma ponta de dúvida pairando no ar, e todos se perguntavam: quem realmente era Elias? O profeta que poderia salvar ou o mensageiro de algo muito mais sombrio? A multidão estava prestes a descobrir. Mas como? O clima de expectativa estava prestes a se tornar um furacão de revelações, e a verdadeira história por trás do profeta Elias mergulharia todos em uma espiral de descobertas e horrores inimagináveis. Que segredos estavam escondidos sob a superfície de sua fé? Que lutas e milagres realmente moldaram esse homem? E o que nunca contaram sobre a salvação? A revelação estava prestes a acontecer. O brilho ofuscante que emanava de Elias parecia preencher o ar com uma eletricidade palpável. A tensão na multidão aumentava a cada segundo, as pessoas se encolhendo umas sobre as outras, buscando proteção em meio ao desconhecido. Aquela luz tinha um poder incontrolável e, enquanto todos estavam paralisados pelo medo e pela expectativa, a pessoa caída começava a se agitar. Era como se uma força invisível estivesse puxando-a para longe do chão. Os murmúrios se tornaram gritos. O que está acontecendo? É um milagre ou um demônio? A confusão se espalhava como fogo em palha seca. O ar estava saturado de questionamentos e desespero, e os rostos no meio da multidão refletiam o caos interno que desencadeava a situação. Elias, em um gesto amplo, estendeu as mãos numa tentativa de acalmar a multidão. Calem-se! A verdade virá à superfície. Sua voz poderosa cortava o tumulto, enviando calafrios pela espinha de quem o escutava. Mas em vez de tranquilidade, suas palavras só intensificavam o pânico. Alguns começaram a recuar, enquanto outros avançavam, incapazes de resistir à mistura de curiosidade e terror. A mulher caída, agora com um brilho quase sobrenatural nos olhos, levantou-se lentamente. O queixo erguido em desafio, ela parecia uma nova entidade, plena de uma força que desafiava a lógica. Eu vi o abismo. Sua voz, embora fraca, reverberou na escuridão da noite. Elias,
Ele não é quem vocês acham que é. Um alvoroço se espalhou entre os presentes. Perguntas caíam como pedras, mas as mais difíceis de formular estavam escondidas nos corações de todos. Quem era realmente Elias? Um salvador, ou talvez uma armadilha? Nesse instante, os relâmpagos cortavam o céu, e um trovão ecoou como se fosse a própria voz do destino. E então, uma sombra se materializou atrás do profeta, quase imperceptível no tumulto. O coração de alguns parou por um instante. A tensão entre luz e escuridão era palpável. O que era aquela criatura que agora parecia vigiar Elias com um olhar faminto? Elias virou-se para a sombra, seus olhos transbordando um misto de medo e determinação. "Você não pode interferir!" gritou, e a sombra começou a rir um eco estridente que fez a multidão retroceder ainda mais. "Você não pode esconder a verdade para sempre, profeta", recorreu a figura com uma voz que parecia vir de um poço profundo, repleta de ecos sombrios. "Você não é o escolhido da maneira que pensa. A salvação é uma ilusão." No fundo da multidão, alguns começaram a questionar. "Afinal, teremos que escolher novamente? Entre a fé ou a dúvida?" Olhares de indignação e temor se entrelaçavam, e a cada instante que passava, a confiança dos que antes viam Elias como um salvador se desgastava. Esses momentos de incerteza reverberavam na alma da cidade, causando um clamor coletivo que ecoava como um grito desesperado. O que a figura sombria realmente queria? Enquanto a tempestade rugia ao fundo, o enigma nos olhos de Elias crescia. Ele estava prestes a tomar uma decisão que pode alterar o destino de todos eles. Seria um caminho de fuga ou um abismo sem volta? Com o futuro em jogo, a história de salvação e tragédia estava prestes a ser revelada. Os segredos ocultos estavam se acumulando nas sombras, prontos para explodirem uma verdade que todos julgaram estar apenas a um passo de distância. O que realmente aguardava a volta de cada esquina na pequena cidade de Candeias? Elias, agora completamente cercado por dúvidas externas e internas, olhou para o horizonte. O tempo estava se esgotando. O que ele escolheria? O vento uivava, arrastando folhas e poeira enquanto a multidão pulsava como um organismo vivo, inquieto e vulnerável. As palavras da mulher caída reverberavam nas mentes aflitas. "Elias não é quem vocês acham que é." Essa frase ecoava em cada canto, criando uma dúvida infestante que se espalhava rapidamente, como um vírus. A sombra atrás de Elias continuava a rir, um riso tão maligno que parecia entorpecer o ar ao redor. A tensão chegará ao nível de ruptura. Corações acelerados e olhos arregalados, todos aguardavam um desfecho que poderia muito bem ser catastrófico. O tempo estava para acabar. "Levante-se!" gritou Elias, sua voz agora embargada pela frustração. Ele se virou para a mulher que se ergueu do chão, suas feições ainda banhadas pela luz sobrenatural. "O que você viu? O que é esse abismo?" Ela hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Em meio ao riso dela e ao burburinho da multidão, uma nova voz sulcou o silêncio. "Ele não é o que parece, Elias." Era um jovem magro, seus olhos cheios de uma determinação que surpreendeu a todos. "Eu vi você em pesadelos. Você não é a resposta que estamos procurando." Gritos de apoio começaram a surgir entre as palavras de dúvida, e todo o peso da verdade parecia estar prestes a desabar sobre o profeta. Um murmúrio aumentava, como ondas em um mar revolto, abrindo espaço para novas vozes. "A salvação é um truque. Se houver um abismo, estamos todos próximos dele." Elias sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele lutou contra o medo que começava a envolver seu coração, mas a sombra deu um passo adiante. "Você já se esqueceu do que aconteceu, não é, Elias? Os que estiveram com você nas trevas também virão novamente à luz. Essa não é apenas uma escolha, é sua condenação." A figura mágica estava agora próxima o suficiente para ser identificada, revelando um rosto que trouxe um sobressalto à multidão. Um rosto familiar, um amigo perdido que todos haviam dado como morto. Um grito mudo cortou o coração do profeta como um punhal. "Pedro!" Ele não podia acreditar. A dor refletida nos olhos de Pedro, um antigo aliado, falava de perdas e ressentimentos. "O que você fez com todos nós?"
A cada palavra, a confusão se transformava em um turbilhão de emoções. A multidão agora observava, ansiosa e apreensiva, como se o destino de todos estivesse sendo decidido ali, naquele momento. As chamas da dúvida se alimentavam daquelas verbalizações. Gritos de medo transformaram-se em um clamor por justiça, por respostas que Elias talvez não estivesse pronto para oferecer. Com a responsabilidade pesando como uma tonelada sobre seus ombros, Elias levou um passo à frente. A luz que o envolvia começou a vacilar. A verdade é que eu não sei tudo. Eu vim aqui para guiar vocês, mas sou falho. Ele estava em um abismo de sua própria criação, e cada palavra parecia um fio puxando ainda mais para baixo. Vocês precisam decidir. Ele gritou, mas a multidão não queria decidir. Eles precisavam de alguém para crer. E o que antes era fé agora se transformava em uma corda tensa entre esperança e desespero. Pedro avançou, seus olhos ardendo com angústia. Você já nos traiu uma vez, Elias. O que o tornou diferente agora? O medo de perder a luz da verdade era palpável, e Elias sentiu a fraqueza crescendo dentro de si. Seria um caminho de redenção ou uma espiral de desespero? Com a tempestade rugindo no fundo, a decisão que ira mudar irrevogavelmente as vidas ali reunidas estava prestes a ser revelada. Mas, antes que pudesse falar, uma nova explosão de luz irrompeu do céu. Uma energia análoga à de Elias, mas com uma força que não era dele. Elias olhou para cima, atônito. O verdadeiro terror estava por vir. O céu do abismo não havia apenas se aberto para revelar a verdade. Um novo trono de sombras estava se formando, e as visões do que poderia ser o futuro começavam a se dissipar diante dele. Quem realmente controlava o destino de Candeias? O que essa nova luz traria? As respostas se escondiam na tormenta que se aproximava, um mistério que poderia abalar todas as fundações que os habitantes daquela cidade conheciam. Os olhos da multidão estavam fixos no céu, onde a nova luz pulsava, inquieta como uma serpente em busca de sua presa. A atmosfera se tornará elétrica, carregada com a expectativa, mas também com o medo sufocante que pairava como um nevoeiro espesso. Ninguém se atrevia a respirar, e os sussurros que antes preenchiam o ar foram silenciados, substituídos por um eco de incerteza. Elias olhava para a luz, o coração batendo descompassado. Era uma luz que prometia alguma coisa e, ao mesmo tempo, ameaçava tudo que ele havia construído. O que você quer de mim? Ele sussurrou, sem saber se a pergunta se dirigia a Pedro, a figura sombria ou a própria luz que parecia agora espelhar sua alma atormentada. Então, após um silêncio agonizante, a sombra de Pedro se adiantou. O que veio fazer, Elias? Enfrente sua verdade. A voz dele era como um tambor ressoando num vale desolado, reverberando sobre a multidão. Havia uma urgência desesperada, um convite para que todos olhassem para dentro de si mesmos e questionassem o que realmente desejavam, o que acreditavam. A luz no céu começou a dançar, cada movimento desenhando figuras fluídas, como se contassem uma história de redenção e traição, de escolhas feitas e caminhos perdidos. Os habitantes de Candeias não podiam mais ignorar o que estava diante deles. Dizem que, na hora da verdade, as máscaras caem. E, naquela noite, as máscaras não apenas caíram, elas se desintegraram em 1000 pedaços. Elias, você tem que escolher agora. A voz da mulher do começo, ainda em meio à confusão, soou mais clara do que nunca. Qual é o preço da verdade? Você está disposto a aceitar quem realmente é? Cada palavra dela parecia ter um peso físico, um açoite no ar que arrastava o profeta ainda mais para o centro do abismo que ele tentava esconder. Elias se lembrou das vozes que perderá, das promessas não cumpridas, dos rostos de aqueles que confiavam nele. Ele fechou os olhos por um momento, buscando dentro de si a centelha de fé que ainda queimava. E então, sem aviso, a luz se despedaçou em 1000 cores. Cada fragmento que flutuava parecia conter histórias, memórias, e acima de tudo, verdades que clamavam para serem ouvidas. Do meio dos estilhaços de luz, um altíssimo grito ecoou. Era Pedro, sua expressão agora mesclada entre furor e tristeza. Você se perdeu tão profundamente, Elias. A verdade está ali, diante de você. Encará-la é a única forma de salvar não apenas a você, mas todos nós.
Os murmúrios da multidão isolavam a afirmação de Pedro, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Em meio a isso, Elias finalmente percebeu que não era apenas com as sombras que ele lutava, mas também com suas próprias falhas e medos inconscientes. E se a sombra que sempre o acompanhará fosse, de alguma forma, uma parte dele que precisava ser abraçada? Eu sou. Eu sou quem sinto que sou, mas tem algo mais. Ele se ergueu, a voz agitada, mas firme. Eu não posso abrir mão da verdade. A luz intensificou-se, quase ofuscante, e uma onda de calor envolveu a multidão. O céu parecia responder, as nuvens formando padrões e figuras que pessoa alguma jamais vira. Os habitantes de Candeias, paralisados, observavam como tudo estava prestes a mudar. Elias sentiu a força do que estava por vir e, ao mesmo tempo, a fragilidade que uma única escolha poderia carregar. O que aconteceria se ele se atrevesse a tomar a decisão de abraçar todas as partes de si mesmo? Uma perda imensa pairava à vista, mas, onde havia dor, também poderia surgir um renascimento. Escolha, Elias. Escolha entre a luz ou as trevas. Gritou Pedro, e a multidão acompanhou, clamando por uma resposta, como se a vida de todos dependesse daquela palavra. O céu estremeceu, e a tempestade se avolumou, com um rugido ensurdecedor que fez os corpos tremerem. No fundo, a pergunta ecoava mais alto que tudo: qual era a verdade que Elias estava disposto a encarar? O destino de Candeias, e de todos ali presentes, dependia do que aquele profeta decidiria. Antes que pudesse responder, uma vórtice de luz e sombra se formou à sua frente. As figuras começaram a girar em um frenesi, e Elias se viu rodeado por visões de seu passado. Ele precisava agir, a tempestade crescia a cada segundo, tornando suas escolhas ainda mais urgentes. A dúvida estava clara, mas a resposta? Essa permanecia nas sombras do desconhecido. E ali, em meio ao caos, ele precisaria finalmente decidir: a luz de quem ele realmente era ou a escuridão que o seguia. A luz e a sombra se contorciam ao redor de Elias, como se dançassem uma dança que sempre esteve destinada a acontecer. Ele se sentia pequeno sob o peso daquele confronto cósmico, uma batalha que extrapolava sua existência pessoal e reverberava em cada ser presente. As visões surgiam em flashes intensos, rostos familiares, amores perdidos, promessas quebradas. Cada imagem pulsava com uma dor que ensurdecia seus sentidos, mergulhando em um mar de arrependimentos. Os gritos da multidão se tornaram um zumbido distante, e a presença de Pedro, que antes parecia uma âncora, agora parecia uma corrente. Elias buscou a verdade em seu interior, um vasto universo de medos submersos. Ele se lembrava de quando decidiu ser líder, o peso da responsabilidade que se tornou um fardo. E a ideia de fraqueza? Como se fosse uma sombra a mais que o acompanhava. Olhe, sussurrou a voz da mulher que lhe era familiar, tudo o que você teme está aqui, mas também tudo o que você ama. Você já parou para pensar que a luz é a soma de todas as partes? Aceite-as. Ele fechou os olhos novamente, buscando um centro em meio à turbulência. Na pincelada dos estilhaços de luz, quase sentiu as raivas e angústias que carregava. Não só suas, mas as de todos que passaram por ele. Uma epifania atingiu-o como um relâmpago. Seu papel não era apenas guia, mas também um reflexo da dor coletiva. E daí surgiu o desafio: encarar não só suas verdades, mas as verdades de seu povo, que sempre buscou na figura do profeta um porto seguro. Elias respirou fundo, e seguindo a voz que brotava de seu interior, ele gritou: eu não sou apenas a luz ou apenas a sombra. Eu sou toda a tempestade. Eu sou as vozes que ecoam na noite. Nesse instante, um clarão irrompeu no céu, uma explosão de cores que desenhou um arco-íris vibrante. A multidão, antes em ebulição, ficou em silêncio, a incredulidade substituindo a tensão. Todos pareciam absorver aquele momento, cada um questionando o que aquilo significava para si. Mas as nuvens negras não foram embora. A tempestade, agora, era um aviso. Barulhos como trovões roncavam do céu, estilhaçando o silêncio repentino. Enquanto as sombras se aglutinavam, uma figura emergiu no meio delas, mais longa e escura que o resto. Essa era uma presença que Elias conhecia muito bem.
O homem que ele temia mais do que a própria escuridão. Você se recusa a ver a verdade, Elias, disse a sombra com um riso cáustico. A verdade é que você não pode salvar a você mesmo, quanto mais os outros. Você se tornou o que mais temia. Um traído entre traidores. As palavras do espectro cortaram como uma faca afiada. Elias sentiu o peso de cada uma delas, como se a multidão não fosse capaz de ouvi-las, mas estava silenciada por um poder que nem ele compreendia plenamente. Seu passado tentava voltar a assombrá-lo, mas no fundo da sua alma, uma faísca de determinação começava a brilhar. Agora ele tinha que agir. Era ali ou nunca. Suas mãos tremiam enquanto ele buscava algo em seu íntimo, uma força que jamais havia explorado. O que fazer agora? Como transformar o medo em força? O destino de todos dependia da resposta que ele estava prestes a dar. A tempestade fez um novo rugido, e um clarão de luz mais forte que antes relampejou. A figura sombria parecia se aproximar, os olhos dela irradiando uma intenção incompreensível. E no centro da confusão, a pergunta latente ecoava na mente de Elias: até onde ele estaria disposto a ir para enfrentar aquela verdade? Elias tomou uma decisão, uma escolha marcada por um peso ancestral. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, um tremor no chão fez a terra sob seus pés se abrir como se estivesse separando o que era real do que era ilusão. As nuvens murmuravam, como um aviso de que o verdadeiro confronto estava apenas começando. A pergunta pairava no ar e ele não podia mais hesitar. O que encontraria no abismo que se abria diante dele, e quais verdades ainda estavam por vir? A terra se partiu com um barulho ensurdecedor, como se a própria natureza estivesse gritando de dor. Elias se viu na borda da fenda, sem saber o que era mais aterrador, a sombra que se aproximava ou o abismo escuro que se abria sob seus pés. Instintos primitivos gritavam para que ele recuasse, mas sua curiosidade e necessidade de enfrentar a verdade o mantinham imóvel. A figura sombria se aproximou, a presença dele exalava um frio que penetrava a alma. Os olhos escuros do homem refletiam todo tipo de dor, não apenas a de Elias, mas também a dor de muitos. Cada lágrima, cada arrependimento, cada insatisfação. Era um espelho distorcido da própria existência de Elias. Ele via ali não só seu próprio sofrimento, mas a angústia de seu povo, as feridas profundas que nunca sararam. Você vê, Elias, a voz do homem ressoou como trovão, é você quem tem que decidir, irá se deixar consumir pela dúvida ou se tornará a voz da verdade? O coração de Elias disparou. Nesse espaço entre a luz e a escuridão, as vozes confusas dos que o seguiam se tornaram um eco claro em sua cabeça. Os rostos que antes eram apenas flashes agora estavam ali, implorando por resposta, por salvação. Mas o que é verdade? Ele gritou, a angústia revelando a fragilidade de sua posição. Como posso guiar se não sei para onde estamos indo? Você já sabe, Elias, respondeu a sombra suavemente, quase como um pai confortando um filho assustado. A verdade está dentro de você. Você tem medo de saber quem realmente é, aceite isso e sentirá o peso se dissipar. Um tremor percorreu seu corpo. As palavras ressoavam entre os relatos de sua vida, e a dúvida fazia espaço para uma aceitação desconfortável. Ele não precisava ser perfeito, ele só precisava ser verdadeiro. Com cada pensamento que cruzava sua mente, a fenda no chão parecia se alargar, como um convite. Os trovões rugiam mais alto, e a tempestade parecia pulsar em resposta ao dilema que preenchia o ar. Elias sentia que a escuridão não era apenas uma ameaça, mas uma oportunidade. Ele tinha que mergulhar, tinha que olhar para a profundidade daquilo que temia. E, em um impulso, ele se agachou à beira da fenda e gritou, eu não tenho todas as respostas, mas estou aqui. Eu estou pronto para ver. A figura sombria repentinamente hesitou, e por um breve momento, um semblante de surpresa cruzou seu rosto. Era como se o universo estivesse segurando a respiração. O vento uivava ferozmente ao redor dele, e as nuvens acima se concentraram, desenhando serpentinas de fúria. O abismo irradiava uma energia que quase parecia viva, pulsando como um coração. Então, no instante em que o som do caos aumentou, uma luz intensa emergiu do fundo da fenda. Ela não era ofuscante, mas sim um brilho suave que prometia novidades. Algo essencial, uma verdade enterrada.
A multidão se aglomerava atrás dele, o olhar fixo na cena surreal vá. A sombra rugiu, e o som parecia combinar com o troar da tempestade. Vá e descubra o que significa ser verdadeiramente livre. O impulso tomou conta de Elias. Como se algo maior o estivesse puxando, ele se permitiu dar um passo à frente, consciência suspensa, e sentiu sua mão se estender em direção ao brilho. O mundo ao redor parecia se desintegrar, e uma nova era de possibilidades se abriria mais a que custo. O coração pulava, e enquanto seus pés começavam a se mover, a multidão gritava, uma mistura de apreensão e expectativa. O que aconteceria a seguir? Elias poderia descobrir uma nova verdade ou sucumbir às trevas que ele temia enfrentar? Ele não sabia o que o aguardava. Mas uma coisa era certa, a luz no fundo da fenda prometia mais que respostas, prometia transformação. Com um último olhar para a figura sombria, que agora estava longe, ele se lançou no desconhecido. O clamor da tempestade envolveu-o. E no sombrio labirinto diante dele, a voz da mulher que lhe era familiar ecoou, as verdadeiras revelações vêm só para aqueles que têm coragem de mergulhar no abismo. Muito lá embaixo, uma sensação de liberdade o aguardava e com ela, o fardo do que nunca foi revelado que realmente esperava por Elias? As verdadeiras provações estavam apenas começando. A queda foi rápida, quase como um flash. Elias não conseguiu processar o quão fundo estava indo até que a luz ao seu redor começou a se tornar um ponto de referência, pulsando como um farol em meio à escuridão. O ar à sua volta parecia escapar, e por um instante, ele sentiu que nunca iria parar de cair. Mas, de repente, a sensação de queda cessou, e ele se viu em uma caverna imensa, iluminada por uma luz dourada que emanava de pedras brilhantes nas paredes. Havia algo quase sagrado naquele lugar. O espaço era vasto, e o eco de sua respiração se misturava ao brilho que pulsava, criando uma melodia única e hipnótica. Assim que se levantou, uma onda de calor e conforto tomou conta de seu ser. Ele começou a sentir que estava mais leve, como se as correntes do seu passado finalmente estivessem sendo destruídas. Mas logo isso foi substituído por um sentimento de alerta. Um arrepio percorreu sua espinha. Seja bem-vindo, Elias. A voz, suave como seda, retirou-o de seus pensamentos. Virando-se, ele encontrou uma figura feminina, envolta em um vestido que parecia se misturar à luz do ambiente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade e sabedoria que faziam o coração de Elias acelerar. Eu sou Mira. Vim guiá-lo no que está por vir. Você é real? A dúvida escapuliu de sua boca como um sussurro. A mulher parecia tão etérea, tão distante da realidade que ele conhecia. Realidade é uma questão de perspectiva, ela respondeu, com um sorriso gentil. A verdade que você busca não é simples. É feita de luz e sombra, dor e cura. E agora, Elias, você está prestes a conhecer o que muitas almas não têm coragem de enfrentar. Ele sentiu o peso daquelas palavras e mesmo assim sua curiosidade era avassaladora. O que eu preciso fazer? Como posso mudar tudo isso? Sua voz soou firme, mas dentro dele havia um turbilhão de incertezas. Para descobrir a verdade a qual você deve se dedicar, precisará encarar o seu maior medo, Mira disse, passando suas mãos pelas pedras que brilhavam, como se fizesse um carinho nelas. Aquilo que você temia por tanto tempo. O coração de Elias disparou. O que isso poderia significar? Ele se lembrou da sombra no topo da fenda, a dor refletida nos olhos daquele homem. O abismo não continha apenas trevas, havia algo mais ali, algo que ele não queria ver. Prepare-se, Elias, Mira avisou, seu tom mudando. Você entrará no templo da verdade. Lembre-se, a luz traz clareza, mas ela também revela. A frase ficou suspensa no ar, como uma promessa ominosa. De repente, o chão começou a tremer, o som ressoando como uma batida de tambor. A luz das pedras intensificou, transformando o ambiente. Elias sentiu-se atraído para um grande portal que apareceu à sua frente, coberto de símbolos pulsantes e enigmáticos. Era como se estivesse prestes a entrar em um ciclo de revelações. Tomado pela necessidade de desvendar os segredos que o acompanhavam, ele deu um passo à frente e a luz o cegou. Então, a escuridão novamente o cercou, mas agora não sentia medo, sentia esperança.
O que o esperava do outro lado? Era um novo começo, ou a confirmação de que não havia como voltar atrás. Enquanto ele adentrava o portal, a voz de Mira ecoou novamente. Lembre-se, você não está sozinho. As sombras se escondem nos sussurros da verdade. E, ao cruzar a porta, a primeira coisa que Elias percebeu foram os gritos ecoando de uma massa de almas aflitas, batalhando nas sombras, clamando por um libertador. Ele estava prestes a descobrir que, talvez, a jornada da verdade não fosse apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que dependiam de sua coragem. E se todas as pessoas que ele amava estivessem também perdidas nesse abismo? O eco de suas preces o acompanhou, reverberando, e deixou apenas uma pergunta em seu coração: até onde você iria pela verdade? O portal se fechou atrás de Elias com um estrondo, e a iluminação dourada foi substituída por uma sombra opressora. Ele havia entrado em um espaço que pulsava com energia, diferente da caverna brilhante que deixará para trás. O cheiro de terra molhada e sangue fresco invadia suas narinas, e o eco das almas perdidas fazia seu coração acelerar ainda mais. Os gritos eram uma mistura de desespero e esperança. Ele viu figuras distorcidas em meio à penumbra, rostos conhecidos, mas completamente estranhos. As expressões eram de dor insuportável. Um deles se destacou uma mulher de olhos tristes e cabelos desgrenhados. Era Lúcia, sua irmã, a única que sempre acreditara nele, mesmo quando o mundo lhe virava as costas. Elias ficou paralisado ao vê-la. Elias! Ela gritou, estendendo as mãos com uma ânsia desesperada. Eu não consigo fugir. Eles vêm. Eles sempre vêm. O desespero em sua voz rasgou o coração dele, como se uma machadada tivesse passado por seu peito. Ele correu em direção a Lúcia, mas uma barreira invisível o separava dela. Não! Lúcia, eu estou aqui! Vou te tirar daqui! Seus gritos se perderam nas sombras, echoando sem resposta. Ele sentiu a impotência tomar conta dele, uma angústia profunda que parecia sufocá-lo. Elias! Uma voz sussurrou ao seu lado. Vindo da escuridão, um homem de semblante sereno apareceu. Não deixe que o medo a consuma. É preciso encarar sua verdade. Era o mesmo homem da fenda, aquele que o observava em seus pesadelos. Quem é você? Elias perguntou, com uma mistura de raiva e medo. Não havia tempo para sua mente confusa processar aquilo. O que você quer de mim? Nada além de direcioná-lo. Você deve entender que Lúcia, assim como outros, não está perdida sem esperança. As almas aqui têm segredos a revelarem, mas você precisa fazer mais do que gritar por elas. Você precisa perceber o que a mantém presa aqui. As trevas ao redor começaram a se agitar, como se estivessem vivas. Elias viu visões de outras vidas, outras dores. Aqueles que viviam no limiar da esperança e do desespero, suas almas amarradas por traumas não resolvidos. Ele percebeu que cada grito era uma vida, uma história de luta e sacrifício. Vamos ajudar uma de cada vez. Você é a chave que pode abrir esses portais de dor, o homem disse, apontando para as figuras espalhadas na escuridão. Elias sentiu um peso crescente em seus ombros. Como um mártir, teria que carregar não só suas próprias verdades, mas também as verdades de todos ali. Ciente da autoria de cada escolha, ele respirou fundo e se dirigiu a Lúcia, olhando fixamente em seus olhos. Eu não posso te deixar aqui. Vamos juntos, você é forte, eu sei disso. Ele se aproximou da barreira, focando todo o seu amor e coragem naquela conexão. E, de repente, ele sentiu uma onda de luz irradiando dele para ela, como se uma corrente invisível os unisse. A expressão de Lúcia mudou, de desespero para esperança. O eco dos gritos transformou-se em murmúrios calmos, um sussurro de encorajamento de outras almas ao seu redor. Mas, enquanto essa conexão se fortalecia, as sombras começaram a se agitar mais intensamente, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Cuidado, Elias! A voz do homem ecoou, agora mais urgente. O templo da verdade não aceitará essa mudança de ânimo de bom grado. Prepare-se para a resistência que virá. O chão tremeu sob seus pés, as sombras se contorceram e gritos de dor se transformaram em uivos de raiva. Elias percebeu que a batalha estava apenas começando.
Ele precisava enfrentar não só os medos, mas a escuridão que ameaçava consumi-los a todos. Até onde ele iria pela verdade? E o que estaria disposto a sacrificar por amor? Ao levantar a cabeça, uma luz confirmou seu caminho, mas o instinto de sobrevivência crescia, como uma sombra que se aproximava. O que ele não sabia era que a verdadeira batalha não era contra as sombras externas, mas aquelas que residiam dentro dele. E essa percepção era um novo tormento. O momento chegou, Elias o homem disse por fim, enquanto uma onda de sombras avançava na sua direção, ameaçando apagá-lo do mundo. As sombras se movimentavam como uma tempestade em fúria, avançando sobre Elias e Lúcia, cercando-os com um frio gélido que parecia cortar suas almas. O ambiente vibrava, a energia crescente era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir em um clamor de desespero. Cada grito ecoava mais forte, reverberando dentro do peito de Elias em uma sinfonia de dor e luta. O que está acontecendo? Ele exigiu saber, a voz quase se perdendo no grito coletivo da escuridão. O homem ao seu lado não respondeu, apenas gesticulou para que ele permanecesse firme. Você não pode recuar agora. É hora de confrontar seus medos. Lúcia precisa de você, mas todas as almas aqui estão ligadas a algo que ainda não foi resolvido. Com o movimento de sua mão, o homem tentou dissipar as sombras que mergulhavam cada vez mais perto, mas elas não se deixaram intimidar. Elias sentiu seu corpo tremer de medo. Havia algo profundamente perturbador nas vozes, um eco distante de almas que não conseguiam encontrar paz porque as verdades que carregavam ainda não tinham sido reveladas. Ele olhou novamente para Lúcia, seus olhos se encontraram novamente, e o desespero dela cortava como uma faca. Confie em mim, Lúcia. Eu vou encontrar uma maneira. E assim, com cada grito que falava alto em sua cabeça, decidiu dar um passo à frente, desafiando a barreira invisível. A barreira pulsou com uma força que quase o fez retroceder, mas com sua determinação, a luz em seu peito parecia brilhar mais forte. Ele começou a recordar memórias, momentos em que os dois estavam juntos, risadas inocentes durante as festas de aniversário e promessas da infância. Esses momentos se transformaram em combustível, uma chama dentro dele que o fazia avançar. Com um rugido quase primal, ele lançou seu sentimento de amor, conexão e saudade contra a barreira. Uma onda de luz explodiu de suas mãos, e a barreira começou a ceder. Lúcia ficou em apuros, seus olhos transbordando esperança ao ver a transformação. Mas ao mesmo tempo, as sombras se ergueram, vorazes e famintas. Vozes ficaram mais altas, um murmurinho ameaçador surgindo da escuridão. O tempo está se esgotando. O homem gritou, a urgência em sua voz agora inconfundível. Lúcia não é a única que precisa de sua ajuda. Existem outros aqui, e eles não serão libertados facilmente. Revele suas verdades. Um grito ecoou de uma figura próxima, um homem de semblante conhecido, mas o olhar distante. Alguma lembrança florou na mente de Elias. Vicente. Ele gritou, reconhecendo seu velho amigo, mas o homem estava preso em suas próprias correntes de dor. O que aconteceu com você? Eu errei. Vicente respondeu, sua voz arregalada por um medo profundo. Culpa. Eu nunca consegui me perdoar. Agora estou preso aqui. Um frio percorreu a espinha de Elias. Ele entendeu que as sombras não eram apenas entidades malignas, eram os traumas, as verdades não ditas que o mantinham sufocado por dentro. E se ele quisesse libertar Lúcia, precisaria agir rápido. O que ele dizia agora poderia mudar tudo. Vicente, você não está sozinho. Juntos, podemos enfrentar isso. Elias gritou, voltando-se para seu amigo. A luz que emanava de Elias intensificou-se, e ele estendeu a mão, unindo-se em um círculo de luz que parecia estar crescendo. As sombras hesitaram, mas logo começaram a reagir com mais força, como se ressentidas pelo poder da luz. Elias, você precisa se concentrar. O homem insistiu, sua feição severa agora uma máscara de preocupação. O passado é poderoso, mas a união contra a dor é mais forte. Elias sentiu a pressão aumentar, cada alma presa clamando por ajuda. Ele respirou fundo e, em um momento de clareza brilhante, decidiu que não lutaria apenas por sua irmã ou por Vicente, mas por todos.
Com uma força renovada, ele gritou para dentro da escuridão. Eu não vou deixar vocês serem consumidos. É hora de enfrentar a verdade. As sombras começaram a gritar, um eco de raiva e dor que ressoava profundamente. Elias sentiu o calor em suas veias enquanto empurrava a luz e o amor para fora, como uma explosão de cores nas trevas. Mas uma sombra se destacou, mais densa e voraz que as outras, avançando como uma serpente. Esta é a sua verdade, Elias. Você realmente pode confrontá-la? A sombra sibilou, envolta em um riso perturbador. O homem ao lado de Elias olhou com urgência. Agora é o teste, querido Elias. Não se deixe abater. Sua resposta decide tudo. A sombra pairou sobre ele, e Elias sentiu o coração disparar. O que a sombra queria, depois de tudo? Qual verdade ele tinha que confrontar? E o que ele teria que sacrificar para salvar Lúcia e aqueles que amava? O frio percorreu sua mente enquanto ele preparava a resposta, a única que poderia fazer a diferença entre a vida e a escuridão eterna. O ar estava pesado, e as sombras ondulavam como cobras, dançando ao redor de Elias e das almas perdidas. O eco dos lamentos crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Ele sabia que a batalha final estava prestes a acontecer, e a escolha que faria agora poderia mudar tudo. Elias olhou para Lúcia, seus olhos refletindo a dor e o desespero que ela sentia. Eu não posso deixar você aqui, Lúcia. Vamos juntos encontrar a luz, disse ele, determinado. E enquanto as palavras saíam de sua boca, uma onda de calor e coragem começou a tomar conta dele. Ele não estava mais sozinho. Liberte-se do que te prende, Lúcia. A culpa, a dor. Lembre-se dos bons momentos. Lute por isso. Ele se lembrava de quando eram crianças, correndo pela cidade, sonhando com o futuro. Essa era a verdade que ele queria que ela visse. Com um movimento decidido, Elias estendeu as mãos em direção à barreira invisível. Ele sentiu a conexão com o passado pulsar dentro dele, uma onda de luz que emanava do seu coração e se expandia. Eu sou um reflexo de cada dor e de cada alegria que vivemos. Estou aqui para resgatar você. O brilho cresceu, resplandecendo ao seu redor, derrubando as barreiras sombrias. Um grito ecoou, e as sombras hesitaram. Eles não esperavam aquela luz. Começaram a se contorcer, como se o calor estivesse queimando suas próprias existências. Elias podia sentir a energia das almas ao seu redor, a força das verdades não ditas começando a emergir. União! Gritou ele, e ao seu lado, Vicente se uniu, estendendo a mão. Precisamos fazer isso juntos. Vamos libertar todos. A luz se intensificou, e um novo calor começou a irradiar no espaço. Um poderoso rugido das sombras ecoou, mas Elias não recuaria. Ele passou a ver os rostos de outros que estavam perdidos, presa à culpa e à dor, e uma determinação renovada tomou conta dele. Eu vejo vocês. Vejo suas lutas. Estão juntos nessa. Agora é hora de confrontar a verdade. Nesse momento, um vento forte soprou, empurrando as sombras para trás. As almas começaram a ecoar a verdade que Elias transmitia. Lúcia, com lágrimas nos olhos, olhou para ele. Você está certo, Elias. Eu tenho medo, mas vou tentar. Isso mesmo. Junte-se a nós. As luzes começaram a tocar umas nas outras, como fios de uma teia invisível que se entrelaçava, unindo os corações aflitos. As sombras se agitavam, mas a luz se fortalecia. Enquanto isso, a figura sombria mais densa se destacou, atacando com ferocidade. Você acredita que pode vencer? Você se tornou um refém de suas próprias emoções. Ela sibilou, suas palavras gélidas cortando a conexão que Elias e as almas estavam formando. Mas Elias sentiu a fúria crescer dentro dele. Não. Eu sou mais do que meu passado. Sou as escolhas que faço hoje. Lúcia, Vicente, todos aqui, nós somos luz e sombra. Vamos abraçar nossa verdade. Com essa declaração, a luz explodiu em um turbilhão de cores vibrantes. O brilho envolveu todos os presentes, e a respiração deles se uniu em um único clamor.
As sombras pareciam gritar, uma batalha interna entre luz e trevas, mas a união deles era poderosa demais. Então, no ápice da intensidade, um clarão despontou, como o nascer do sol. A escuridão, finalmente, começou a se dissipar. Elias não só estava libertando Lúcia, mas todos ao seu redor. A barreira finalmente cedeu, e, um a um, os espíritos começaram a se elevar. Lúcia sorriu, e com um último olhar, começou a se dissolver na luz, um símbolo de liberdade. Eu sempre acreditei em você, Elias. Seus últimos sussurros foram como um bálsamo para sua alma. Elias se sentiu leve, como se todas as correntes que o prendiam foram quebradas. Em um profundo alívio, ele percebeu que não havia mais sombras a assombrá-lo. Finalmente, havia encontrado a verdade que procurava. Enquanto os portais começavam a se fechar, ele olhou uma última vez para a figura sombria, agora diminuindo. Você não pode me definir. Eu sou as minhas escolhas agora. A luz o envolveu completamente, e, no instante seguinte, uma nova aurora surgiu, trazendo não apenas luz, mas uma esperança renovada para Candeias. Elias percebia que sua jornada não acabará ali, era apenas o começo de um novo capítulo. Ele agora compreendia que a salvação não recaía apenas sobre um homem, mas sobre a capacidade de todos encararem suas verdades e iluminarem o mundo juntos. A cidade estava a salvo, mas as histórias continuariam a ser contadas. Novos desafios viriam, mas ele estava pronto para enfrentá-los. Afinal, todas as vozes que ecoavam no seu interior agora estavam em harmonia. Ele estava livre. E Candeias também. E aí, curtiu essa incrível jornada do profeta Elias? Não fique de fora das próximas histórias. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Só os verdadeiros fãs se importam em apoiar a comunidade.